Nós vamos dar continuidade ao PET 6. Essa é a aula 4. Vocês podem estar acompanhando aí na apostila de vocês a partir da página 96. E o tema de hoje é os conflitos e tensões no mundo atual, ok? E aí eu vou estar falando com vocês um pouco sobre os impactos que esses conflitos causam na nossa sociedade, a desterritorialização e a reterritorialização, né? Que é essa busca aí, né, de dominância, de território e tal. E as regiões no mundo com presença desses conflitos. Os impactos causados nesses conflitos envolvem disputa principalmente por território, né? Diferenças étnicas, religiosas e também de recursos naturais, né? Por exemplo, como a Amazônia no Brasil. Ela é um dos motivos de principal conflito político pelo que ocorre, né, o desmatamento, as queimadas, a extração de madeira e tudo mais. Existem ainda zonas de grande tensão política, né, como é o caso da Coreia do Norte e do Irã. Outros casos incluem a presença de movimentos separatistas, alguns ligados ao terrorismo, criando instabilidade política e econômica ali naquele local. Como eu falei para vocês anteriormente, a desterritorialização ela é definida como um processo voluntário, né, ou forçado, de certa maneira, de perda de território. E a reterritorialização é o ato de recuperar um território perdido. E as 30 regiões no mundo com presença de conflito engloba esses três, o físico, né, o cultural e o história, a economia e a organização política. Por quê? Porque o cultural ele é um conjunto de pessoas e grupos sociais que está sujeito a normas e regras que podem estar escritas ou não. Essas formas e regras compõem a cultura de uma sociedade. Mas há muitos outros elementos formados da cultura, as crenças, né? As artes, a música, a forma de se produzir mercadoria, de relacionar com a natureza, a culinária, as maneiras de transferir conhecimento, né? Entre outros. Política, por exemplo, eu vou dar um caso bem simples. Vamos supor que a sociedade está precisando de casas populares e essas casas populares vão ser construídas lá no Parque Municipal. Então, vai ter que ter uma votação se a população concorda das casas populares serem no parque. Então, vamos supor que a população vote não fechar o parque para construir essas casas, então a prefeitura, né, vai ter que achar outros locais para a construção dessas casas. Mas, portanto, esses locais não vão suportar o total de casa. Então, vai ter que ser feita uma seleção, né, dos beneficiados das casas populares. Então, já começa aí, é um simples exemplo de um conflito político, viu, galera? Foco de tensão na América. Então, aqui eu vou começar a falar sobre alguns países com conflitos e tentar explicar vagamente o porquê desses conflitos acontecer, né? Como a Guerra Civil Colombiana, foi o conflito mais antigo da América Latina, né? Surgiu lá em 1964 entre as forças conservadoras
e a socialista, né? Essa disputa de poder no país, provocando uma guerra problemática sem solução definitiva, né? Refletindo até hoje, nos dias atuais, né? No cenário político da Colômbia. Ai, gente, lembrando que na Colômbia, alguns dos grupos, eles usavam o tráfico de droga para financiar esses atentados e esses conflitos. No México, é uma verdadeira guerra civil, né, em função das disputas territoriais pelo tráfico de drogas. Os conflitos são mais fortes quanto mais se aproxima da fronteira dos Estados Unidos. Né? Ali acontece muita morte, muito sequestro, né? O sequestro em busca de uma recompensa, mas também o sequestro para que abre alas, né? Para que tenha essa passagem, né? Das drogas pela fronteira. Foco de tensão na África. O Sudão ele é dominado quase em totalidade, né, pelos muçulmanos, que queriam impor essa mesma religião ao Sudão do Sul. Só que esse conflito aconteceu entre o período de 1983 a 2005, onde em 2005 foi assinado um acordo, né, um acordo da paz, entre eles surgindo a religião autônoma aí da Sudão do Sul. Na Nigéria, os conflitos de ordem religioso e por disputa de recursos naturais assolam o país, né, disputando entre os muçulmanos e os cristãos. Teve casos muito graves, né, de grupos terroristas que sequestraram mulheres nigerianas para usar abuso sexual, né, para usá-las, as mulheres nigerianas, como escravas sexuais dos homens. E também usaram bebês, galera. Pra você ter noção, isso foi atividade que chocou o mundo todo, né? Usavam bebês como bomba. Essas atividades foram feitas por um grupo terrorista chamado Boko Haram. Boko Haram. E na Ruanda, Ruanda é um país central oriental da África, e ela é formada por grupos étnicos Hutus, que representa cerca de 85% da população, e Tutsis, uma minoria, né, que dominou o país por um longo período, mas atualmente, como forma de evitar outros conflitos, é ilegal falar sobre etnia no país. O genocídio, além de dizimar o país, empobreceu ainda mais essa população que vive até hoje, né, Ruanda, no estado de miséria. No Mali, vários grupos armados encontram-se no país realizando diversos ataques, gerando uma crise humanitária. A população culpa o governo por discriminar alguns grupos, né? Ver esses grupos marginalizados, né? E aí no território de Mali já existe uma missão de paz da ONU, por meio da Operação Organização das Nações Unidas de Estabilização Multidimensional Integrada no Mali. A República Democrática do Congo, né? Perdão, pessoal. República Democrática do Congo. Os atuais conflitos que envolvem, principalmente disputa de poder na política, né, e na economia. No país tem a presença de diversos grupos armados e governos de países vizinhos acusam o governo congolês de apoiar esses grupos rebeldes. A ONU já tentou aí 3 missões, né, da paz, mas nenhuma com sucesso na República Democrática do Congo. Na Angola, essa guerra foi protagonizada pelo Movimento Popular de Libertação da Angola e pela União Nacional para a Independência Total dela, né? Que travaram uma guerra, uma luta pelo poder, considerada uma das guerras mais prolongadas, né, em território africano,
Teve como vitorioso o Movimento Popular de Libertação da Angola, que foi em 2002. Porém, morreu cerca de 500 mil pessoas, devastando o território angolano, né? Que ainda vive a tensão desse conflito até os dias atuais. A Guerra Civil na Somália. Em 1969, um golpe militar levou um general ao poder na Somália, né? Em 1991, rebeldes derrubaram a ditadura militar e o país se dividiu em várias regiões, né? Cada qual controlada por um clã, né? Um grupo de pessoas ou E a partir daí, um novo governo somali foi formado fora do país em 2004, mas atualmente os conflitos na Somália continuam até os dias de hoje. Foco de tensão na Ásia. Então, pessoal, eu vou tentar também dar essa resumida aí em cada país e cada conflito, ok? No Iraque, as divergências estão ligadas às questões religiosas, né? Econômicas, territoriais e étnicas. O país é protagonista de confrontos com o Irã e Kuwait, além da divergência, né, externa com a potência aí dos Estados Unidos. Os curdos são uma etnia originada do Oriente Médio e calcula-se que existem cerca de 30 milhões de curdos espalhados pelo mundo todo, né? E hoje, além de lutar por um território autônomo, estão na linha de frente, né, frente à guerra aí contra o Estado Islâmico. No Afeganistão, a instabilidade política está presente há décadas, né? E é promovida pela religião. 20% da população é xiita e 80% é sunita. Além disso, existiam as divergências e rivalidade entre as tribos nativas, né? Promovendo um elevado número de refugiados, né? O que são refugiados? Pessoas que vivem fora do seu país de origem, viu, pessoal? E mais ou menos aí 3,5 milhões de pessoas refugiadas, para vocês terem uma noção do Afeganistão. E Caxemira, na busca pela independência total de Tibete. Os monges budistas, né, sempre liderados pelo líder espiritual Dalai Lama, após que vocês já ouviram esse nome, eles rebelaram, né, contra os chineses, mas apesar disso, essa ação foi reprimida pelo exército chinês. Na Indonésia, uma população estimada de 215 milhões de habitantes. Desse modo, muitos são de etnias e religião distintas, né, diferentes, o que gera uma intolerância entre os grupos rivais e aí automaticamente esses confrontos armados na Indonésia. Na Palestina, o conflito entre Israel e Palestina é uma disputa sobre a posse daquele território palestino. Está no centro de debates políticos e diplomáticos até hoje, né, nos dias atuais. A Palestina também é conhecida como uma terra santa, né, das religiões aí do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. E é uma região muito importante para os judeus, porque o antigo rei de Israel ficava lá e eles acreditavam que Deus havia prometido aquela terra, né? Também aos cristãos é extremamente importante, porque Jesus vivia ali, né? E para os muçulmanos é o centro de vários locais sagrados, né? Então, aí na Palestina tem essa mistura de religião, então causa um conflito muito grande. Na Síria também, essa guerra na Síria começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo. Mas aí, com resposta a esses protestos,
o governo ordenou, né, e aceitou que atacassem fogo contra esses manifestantes, que causou várias e várias mortes. Os dois lados do conflito começaram a impor o bloqueio de alimentos civis de um lugar para outro, né? Também é interrompido ou limitado o acesso à água. Então, por diversas vezes, as forças humanitárias são impedidas de entrar na zona de conflito. Além disso, o Estado Islâmico aproveita a fragilidade do país e se lança para conquistar cidades importantes em território sírio. As sunitas e os xiitas. Esses grupos são de muçulmanos que apresentam diferenças políticas e por isso eles tiveram muito tempo em conflito, galera. E a guerra civil no Líbano, né, a Revolução Iraniana em 1979, os conflitos atuais na Síria e no Irã confirmam que a história de violência entre esses grupos, infelizmente, está longe, né, de acabar, estão longe aí de ser resolvido. O Estado Islâmico do Iraque e Levante é um estado que é governado por uma autoridade religiosa, o Califa. Foi criado em 29 de junho de 2014 e espalha terror, né, sobre a população das regiões que controla, perseguindo minorias e organizando ataques terroristas entre outras partes do mundo, como os ataques recentemente ocorridos na França. E aí ocorre tudo, né, gente? Todo tipo de minoria, toda religião que sai do padrão deles, homossexuais, e, enfim, eles perseguem essa minoria. E por último, né, do foco de tensão na Ásia, é a Somália, que ela é localizada na região conhecida como Chifre da África, né? A Somália é dilacerada há 2 décadas pela violência de guerras internas entre o governo terrorista, entre o governo e os terroristas, gerando assim um fluxo constante, né, de refugiados e deslocamento interno ali. E a Somália é o 3º maior número de refugiados do mundo todo. Por último, pessoal, na Europa, também vou tentar dar uma resumida aí para vocês. Na questão do povo basco, por exemplo, o povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e sudeste da França. Essa etnia luta pela independência política e territorial, né? Há pelo menos 40 anos aí. A Irlanda do Norte tem conflitos de dominância de território, conflito religioso. A maioria da população, cerca de 60%, era participante do cristianismo protestante, né? E por isso acabava impondo seus costumes, né? Como 60% era a maioria, ele acabava impondo seus costumes e interesses políticos, em oposição a uma minoria de católicos. E aí, com isso, parte dessa minoria religiosa viu no discurso nacionalista, militar e anti-britânico uma via de afirmação política e religiosa. Os Balcãs, né? As divergências contidas entre esses povos são desenvolvidas ao longo de um tempo mesmo, e o que provoca uma tensão, né, nessa região é a temática nacionalista e étnica. E a região da Crimeia, né, pessoal? A Crimeia, ela é uma província, né, semi-autônoma. Quando eu falo semi-autônoma, é que ela não tem toda uma opinião independente da Ucrânia. Ela é localizada em uma península no sul do país e revela as relações existentes entre os ucranianos e os russos, tendo um conflito político territorial muito grande.
Eu vou dar uma explicada para vocês sobre o que vocês vão fazer. Acho que é melhor eu mostrar, né? E ir acompanhando com vocês, que é mais prático. Passei muito aqui, né? Então, na número 1, vocês vão falar sobre o movimento sionista. Por que que ele não é o motivo, né, desse conflito entre os judeus e os palestinos? Mas, então, qual é a sua função? É isso que nós queremos saber, né? Qual é a função do movimento sionista e qual é a sua relação, né, com esses conflitos que acontecem aí entre os judeus e os palestinos? Na número 2, vocês vão falar os principais motivos, né, dos conflitos africanos, aí no Sudão, no Sudão do Sul, né, na Nigéria, na Angola. Quais são os principais motivos para que haja esses conflitos no continente africano? Na 3, pessoal, vocês vão assinalar, né, relacionar aí os acontecimentos de acordo com cada país. Quem são os refugiados? Ou eu pulei? Isso mesmo. Na 4, o que são as pessoas refugiadas, né? O que eles passam para que passam a viver em outro país que não seja o país de origem deles, né? Eu cheguei a explicar um pouquinho antes aí. Na 5, vocês vão falar sobre a luta dos basco e curdo e quais as consequências desse conflito entre eles aí vai gerar. São geradas, né? Na 6, vocês vão argumentar sobre o conflito na Colômbia, né? Como eles se financiavam, quais eram os participantes desse conflito. Pessoal, espero que eu possa ter auxiliado vocês. Continue todos se cuidando e até a próxima aula, viu?